E aí, adicto, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Felipe, sou mais um adicto de recuperação. Tô limpo hoje. Isso é o melhor que eu faço por mim. Isso já vem acontecendo há algumas 24 horas. Graças ao meu poder superior e minha boa vontade. Mas não tô fazendo mais por obrigação. Eu não sei muito bem o que eu vou falar hoje, que eu não busquei nenhum assunto, não tratei nenhum assunto. Mas eu acho que o assunto que eu estava vendo lá é a dependência, sabe? Eu vi nos grupos, eu tenho visto um grupo essa semana sobre a dependência que o adicto tem com o codependente e o codependente tem com o adicto. O adicto passa a vida inteira nativa dependendo das pessoas, né? Dependendo de dinheiro, dependendo de casa, dependendo de comida, dependendo do apoio quando você chega em casa, dependendo de alguém para te mimar quando você fica de ressaca, dependendo de alguém para cuidar de você quando você fica doente por causa do uso. E a recuperação não é isso, né? A recuperação é aceitar o abraço, mas não explorar o abraço, né? Não explorar aquilo ali. A recuperação é recuperar as ações e viver a vida plenamente, com todas as sensações, sentimentos, com todas as responsabilidades e obrigações. Então eu acho que o que eu tenho para falar hoje é que a recuperação, adicto, não é para você ficar em casa mais não. Eu estou falando isso para vocês, que eu estou falando para mim também. Porque eu estou numa etapa que eu já estou limpo já há algum tempo, já trabalhei e tal, mas eu me acomodei no último mês, porque eu tive um probleminha de saúde e tal, e eu me acomodei, fiquei na barra da minha mãe aí, e eu não quero mais não. A mãe me ajudou esse mês, mas eu não quero mais essa ajuda não. Então eu estou voltando a trabalhar amanhã, já plenos pulmões, força total, e vamos mudar esse caminho, botar o movimento contrário nessa brincadeira, vamos assumir a responsabilidade, vamos tocar o barco para frente. E codependente, não fica também forçando barra no adicto para ajudar ele, para ter ele no controle não, porque ele precisa viver também, tá? O adicto precisa viver. Ele tem a vida dele, ele tem o caminho dele, ele precisa da tua ajuda por enquanto, mas ele não tem que ser dependente de você pro resto da vida. Não foca a sua vida nele, porque ele não vai ser teu dependente. Adicto de recuperação é adicto responsável, independente. Adicto que tem sua própria vida, cuida dos seus problemas. Valeu? Então, estou vindo nesse vídeo hoje para falar sobre independência. É muito difícil para o adicto depois voltar, depois de um tempo de ativa, voltar a trabalhar, né? Porque ele não sabe mais o que perdeu, não sabe onde está, perdeu parte da capacidade cognitiva, perdeu grande parte das coisas que ele aprendeu, não está mais colocado no mercado, é muito mal visto no mercado, pelas pessoas. Então ninguém indica ele para um trabalho, ninguém dá um trabalho para ele. Então o adicto ele tem que passar um tempo de luto, vamos botar assim, de luto por aquele cara que morreu, para a ativa dele que morreu, para se mostrar uma nova pessoa. E ele tem que voltar mesmo, descer as escadas mesmo. Ele podia estar lá em cima, mas ele vai ter que descer as escadas mesmo. Porque ele vai ter que mostrar de novo que ele é uma pessoa responsável, que ele está disposto a trabalhar, que ele está disposto a se dedicar, que ele conhece aquilo que ele faz, que ele estudou, que ele tem que mostrar tudo de novo. Tudo de novo. Não adianta tu achar que não quer voltar na gerência, tu não vai voltar na gerência não, meu parceiro. Tu tem que voltar lá para baixo, começar tudo mostrando o que tu é desde o início, para tu mostrar que tá com vontade de trabalhar, disposição para trabalhar, assumir a responsabilidade, mostrar que você é capaz, buscar tua credibilidade novamente, buscar tua dignidade e tua credibilidade novamente. Tá? Eu tô falando para vocês porque eu tô falando para mim. Eu estou voltando agora para o mercado de trabalho de novo. Eu agora vou se eu acho concurso para fazer. Enquanto eu não venho, eu vou fazer minhas vendinhas que eu gosto de fazer. Enquanto eu não consigo ir para o meu ramo, para o ramo que eu sonho, que é trabalhar com adicção. Se me vier uma oportunidade, eu largo tudo para ir para cuidar de adictos. Trabalhar com adicção.
Gostaria muito, 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 muito. Mas são duas necessidades, né? A minha pessoal e a minha financeira. Tem um monte de coisa que eu tenho que pagar e eu não sei se o salário vai dar para isso. Mas vamos no barco, vamos seguir a vida, vamos buscar a independência, buscar nossa vida, recuperar nossas ações, porque a vida está aí para ser vivida, Dicto. Então, independência e recuperação, larga da barra da saia da tua mãe, larga da asa do teu pai, larga da asa da tua avó, larga da tua ex-mulher, da tua mulher. Não é que larga dela, não, peraí. Não fica dependendo dela e vai buscar o teu, cara, vai buscar o teu. Vai vender alguma coisa, é o que eu estou fazendo agora. Estou voltando a trabalhar a partir de amanhã. Vamos vender alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Olha, Dicto, vamos mudar aquelas coisas que a gente pode modificar. Então, conceder-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer as diferenças. Só por hoje funciona. Tá funcionando para mim, tá salvando minha vida. Sabe a tua vida também, Dicto. Valeu!